Olá, eu sou o Danilo Tadawada, sou médico formado na FMRP USP em Ribeirão Preto, tenho residência médica em diagnóstico por imagem e também fiz especialização em medicina interna na parte de corpo, com ênfase em tórax e cardiovascular. Sou médico, radiologista no HC e também na CEDIRP e preceptor da residência médica em diagnóstico por imagem do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Hoje eu separei para a gente conversar sobre as primeiras impressões do R-com-DL. Então, a ideia aqui da aula é transmitir as primeiras impressões do emprego dessa tecnologia da GE. E eu dividi a aula em 3 segmentos básicos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre uma introdução, alguns conceitos aí do R-com-DL e também mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, como introdução, a inteligência artificial é um campo de ciências da computação, no qual a gente utiliza as máquinas, né, os computadores, para elas aprenderem e raciocinar de uma forma semelhante ao nosso pensamento. O Deep Learning, ele também é conhecido como aprendizado profundo, né, seria a tradução em português, ele é um tipo de processamento por inteligência artificial, no qual nós treinamos o computador para realizar raciocínios mais complexos, de uma forma hierárquica, que permite automatizar e tornar menos maçante várias das tarefas que a gente tem, assim, repetitivas do nosso dia a dia, né? Nós enxergamos um grande potencial para o emprego dessas técnicas em inúmeros campos da imagem, principalmente da parte de ressonância, desde a aquisição até no auxílio da interpretação, o auxílio ao diagnóstico das imagens, né? E desse ponto de vista, eu enxergo muito o potencial que a gente tem de empregar esse tipo de processamento nas técnicas de reconstrução do espaço K, que é basicamente o que a ferramenta do R-com-DL faz, né? E, em particular, esse é de grande valor na imagem em medicina interna, porque é uma imagem, assim, é um segmento que analisa órgãos que têm um posicionamento muitas vezes dinâmico, variando com movimentos respiratórios, por batimento cardíaco, o que necessita aí encurtar o tempo que a gente tem de aquisição, né? A gente não consegue fazer uma imagem do abdômen, uma imagem do tórax, com uma apneia ali de 5 minutos, né? Como é utilizado ali para fazer uma imagem do crânio, que é mais estático, ou de algum membro, que também fica bem paradinho aí se o paciente cooperar, né? Então, por conta desses movimentos, a imagem de medicina interna, ela requer várias técnicas aí de subamostragem, aceleração por imagem paralela, o que reduz ali a nossa amostragem, a qualidade que a gente tem desse espaço K, e atuando em cima disso, a inteligência artificial tem um grande potencial de melhorar a nossa qualidade de imagem, né, dando um diagnóstico mais preciso aí para as diferentes situações que a gente tem. Só para contextualizar a implementação do R-com, eu queria falar um pouquinho sobre o serviço de diagnóstico de imagem no qual eu atuo, né, que a gente teve essa implementação do R-com-DL. Uma clínica situada em Ribeirão Preto, um município do estado de São Paulo com cerca de 700 mil habitantes, com um PIB entre os 10 maiores do estado, sendo o 23º maior no país, né, o maior PIB do país. A clínica se chama Central de Diagnóstico por Imagem de Ribeirão Preto, também é conhecida como CEDIRP. É uma das maiores clínicas de imagem da cidade e é o maior prestador de serviço do maior convênio de saúde local, regional, eu diria, né? Isso daqui é uma imagem da localização que a gente tem no Google Maps e essa é uma foto da entrada lá que a gente tem da clínica, né? Então, essa daqui é a imagem que a gente tem da CEDIRP. A CEDIRP, ela tem mais de 40 anos e ela atua não só nessa parte de assistência em loco, mas também a gente oferece serviço de teleradiologia e também a gente conta com um setor de ensino, que tem atuação de residentes e também ensino para estudantes de medicina. E somos o único serviço que tem um selo de acreditação do PAD, né, do CBR, na cidade. Esse pioneirismo da CEDIRP no R-com-DL, ele vem bem em linha com a nossa missão de buscar excelência na prestação de serviço e sempre atuando aí com equipamentos de vanguarda, né? Isso fica bem estampado com papel de parede em cada um dos computadores que a gente tem na clínica. Bom, o conceito fundamental que a gente tem para a produção de imagens de ressonância, né? A gente tem uma capacidade limitada de hardware que o nosso equipamento pode entregar. Dentro dos recursos que a gente tem, eu costumo falar
que a gente tem que dividir esse total de recursos que a máquina nos permite entregar, né, que a máquina consegue nos entregar, em 3 grandes parcelas para a produção da nossa imagem de ressonância. Seriam as 3 parcelas lá. O sinal, então, tem vezes que a gente vai ter que caracterizar melhor o sinal de um tecido, e por isso é importante que esse sinal seja bem preciso. Tem outras situações que a gente vai precisar de uma maior resolução espacial, e tem outras situações que a gente vai precisar de uma melhor resolução temporal, né? Então, como exemplos aí, a gente, em situações ali, que a gente está analisando o sinal miocárdico, é importante que a gente tenha um sinal bem fidedigno, né, para valorizar e a partir do sinal, principalmente no realce tardio, para a gente encontrar áreas de fibrose, áreas de isquemia. Então, é bastante assim, importante assim, essa precisão que a gente tem na caracterização do sinal. Em algumas imagens ali, como na região genital masculina, imagens de pênis, imagens de escroto, imagens de próstata, é muito mais valorizado ali, muito mais importante para a nossa caracterização, por serem estruturas pequenas, né, a resolução espacial. Então, a resolução espacial também, ela pode ser valorizada, e o tempo também, né, as apneias, como a gente conversou em medicina interna, elas são um grande limitante da nossa resolução temporal, então a gente precisa criar a imagem de uma forma mais rápida, tanto para fazer fotos ou como fazer imagens em cine, como nesse exemplo aqui que a gente está mostrando uma cine ressonância aí cardíaca, né? Então, umas imagens dinâmicas caracterizando aí o batimento do coração, do ventrículo esquerdo nesse exemplo aí. Então, a imagem na ressonância é sempre esse trade-off, que a gente vai ter que dividir o recurso que a máquina me permite utilizar para essas diferentes resoluções. Contraste tecidual, a resolução temporal e a resolução espacial, né? Para melhorar esse tipo de imagem, geralmente a gente só consegue fazer isso através de alguns recursos que requerem muita implementação de hardware. Então, às vezes uma bobina mais potente, eventualmente uma bobina com mais canais, né? Eventualmente também um campo mais alto para a gente entregar uma maior resolução, seja ela de qualquer uma daquelas que a gente falou. Desse ponto de vista, então, muitas das vezes a gente vai precisar de algum upgrade que demanda bastante recurso do ponto de vista financeiro, né? De subir, por exemplo, a nossa qualidade de imagem de 1,5 Tesla para uma 3 Tesla. Como um exemplo aí básico, essas aqui são imagens de um mesmo paciente adquiridas em diferentes equipamentos em diferentes tempos, né? Então, no intervalo de tempo até que curto. Aqui à nossa esquerda, a gente tem uma imagem, né, tem um pós-contraste com saturação de gordura, feita no equipamento de 1,5 Tesla, e à direita, do mesmo paciente, o mesmo tipo de imagem, feito no equipamento de 3 Tesla. Se a gente olha com detalhe, é possível ver que tem uma maior nitidez e um maior contraste nas imagens quando a gente utiliza ali esse campo mais alto, né? Então, equipamento de 3 Tesla, em várias das situações, a gente vai ter mais recurso para a gente utilizar e ter uma melhor resolução, uma melhor contraste tecidual e também algumas apneias mais curtas para esses pacientes nessas aquisições. O conceito da imagem por inteligência artificial, ela se baseia em alguns algoritmos que conseguem prever o que seria o ideal ali. No caso da imagem, por exemplo, se prevê o que seria uma imagem perfeita, né? Isso é feito através de treinamento. Então, a máquina vê várias vezes uma imagem e ela decora que a imagem tem que ser mais ou menos daquele jeito. E a partir daquele momento, quando se entrega uma outra imagem, ela consegue manipular de uma forma que ela fique semelhante ali àquela imagem dita como ideal, que ela foi treinada para reconhecer como ideal. Então, hoje em dia, os algoritmos de inteligência artificial, eles conseguem pegar algumas fotos, em preto e branco, por exemplo, e colorir de uma forma quase que perfeita. E a mesma coisa aí acontece com as tonalidades de branco, ele consegue encontrar o melhor tom de branco aí para a foto, dada uma exposição ou uma situação que a gente não tenha a melhor calibração. Então, é possível recuperar muita informação através desses algoritmos de inteligência artificial, né? E a mesma coisa pode ser aplicada desse ponto de vista, a mesma estratégia pode ser aplicada quando a gente vai para a imagem de ressonância. Então, é isso que o RConDL ele faz. Ele pega um espaço K,
que ele é todo poluído, ele é todo subamostrado, e ele consegue, através de sabendo o que é o ideal daquele espaço K, ele consegue predizer e completar de uma forma mais consistente aquele espaço K, dando uma reconstrução ali mais límpida, como a gente está vendo aí nesse exemplo à nossa direita, nessa figura B. Então, figura B, a imagem à esquerda, a gente tem uma reconstrução de um espaço K bem limitado, né? Dando aquela imagem de cima lá, que a gente está vendo com bastante ruído, uma resolução baixa. E à direita, a gente tem um espaço K preenchido através de algoritmos de inteligência artificial e aquela reconstrução mais límpida, mais nítida que a gente está vendo ali na parte de cima, né? Bom, já entrando para alguns dos exemplos que a gente tem da nossa rotina, então, esses aqui são alguns exemplos aí de imagens, aqui são imagens do abdômen superior, feitas também de um outro paciente, né, que tem exames nessas duas máquinas, à nossa esquerda, com uma máquina de 1,5 Tesla, com esse algoritmo de reconstrução do RCON-DL, e à nossa direita a gente tem as imagens ali do paciente em um outro tempo, né, com imagens em 3 Teslas. Se a gente notar, dá para ver que, em termos de ruído, né, a imagem à nossa esquerda ela é muito mais límpida. Então, o RCON-DL ele trabalha bastante, né, essa impressão que a gente ficou, que ele trabalha bastante essa questão do ruído, melhorando para a gente esse detalhamento, a interface entre as diferentes estruturas. E isso aí, a gente consegue estressar essa técnica utilizando cortes mais finos e, eventualmente, até situações que a gente teria menos sinal. Ele consegue lidar muito bem com essas situações e melhorar bastante nossa qualidade de imagem, né? Então, se a gente prestar atenção nesse fígado, o fígado ele fica muito mais nítido ali, nessa imagem aí no equipamento, apesar do campo mais baixo de 1,5, ela fica muito mais nítida e muito mais agradável, né, na nossa avaliação. Também, uma das coisas que a gente consegue melhorar é a espessura de corte. Então, apesar de um corte mais fino naquela imagem de 1,5, um corte de 5 milímetros comparado com esse corte de 7 milímetros da 3 Tesla, a informação que ela adquiriu, ela consegue melhorar muito em termos de ruído e me entregar uma melhor resolução espacial com esse corte mais fino, né? Então, a resolução da espessura de corte. Se a gente olhar com cuidado ali o pâncreas, tem que é muito mais interessante para a gente ver essa imagem aí do RCON-DL ali, muito mais fácil para a gente caracterizar o ducto pancreático quando comparado aí a essa imagem de 3 Tesla, né? Então, esse corte assim, de 7 milímetros, a gente acaba perdendo um pouquinho por conta da espessura de corte, que vai entrar um pouquinho mais de volume parcial nas nossas reconstruções. Bom, esse aqui é um exemplo de um outro paciente também, semelhante situação. A gente tem um equipamento de 1,5 Tesla aí, e a gente tem um exame desse paciente antes da implementação e depois da implementação do RCON-DL. Então, esse aqui é um bom exemplo para ver o quanto que a imagem muda de antes e depois, né, dessa implementação. A nossa esquerda, então, é a imagem prévia à implementação, e a nossa direita, a imagem já com RCON-DL, né? Dá para notar, principalmente ali nas estruturas ali no reto peritônio, né, que fica mais estacionário. Se a gente prestar atenção nos limites do rim, é bem interessante, né? A interface ali do RCON-DL, ele limpa muito o ruído ali entre as diferentes estruturas que a gente tem. Isso dá maior segurança para a gente caracterizar localizações de algumas lesões pequenas, né? Essas duas imagens aqui, título de comparação, então a gente tem um corte de 5 milímetros na nossa imagem ali à esquerda, com o FOV ali de 38 centímetros, dando uma resolução ali de 1 milímetro para 2 milímetros, um pixel size desse tamanho, né, em plane. E a nossa direita já com o algoritmo de reconstrução por Deep Learning, esses cortes mais finos, com esse FOV a gente até perde um pouquinho de pixel size, mas se a gente for olhar as estruturas em si, a gente tem muito mais segurança, né, com esse algoritmo aí para caracterizar os diferentes órgãos, né? O contraste tecidual também, notem bem, ele melhora bastante. Então a gente não tem, a gente tem como prestar atenção ali o quanto que o ruído estava atrapalhando a gente, coisa que a gente não nota no nosso dia a dia, né? Esse aqui é um outro exemplo também do mesmo equipamento, naquele exame mais antigo desse paciente, que
que a gente pegou para demonstrar como a utilização de algumas outras técnicas aí pode melhorar a nossa imagem, mas ainda assim, eu acho mais interessante essa questão de utilizar o R com DL do que propriamente essas outras técnicas. Então, ali a imagem à nossa esquerda agora, eu coloquei um exemplo lá, que a gente tem um corte de 7 milímetros feito com um trigger respiratório. Então, o paciente ele fica respirando livremente e a gente faz uma aquisição mais demorada, né? Então, cada T2 ali que a gente tem do abdômen superior vai gastar em torno de 2 a 5 minutos ali para ser adquirido, a depender ali da cooperação do paciente em respirar de uma forma mais constante. No entanto, isso também, quando o paciente ele não colabora, a gente pode ter muito mais dificuldade nessas técnicas, então a imagem pode ficar muito mais borrada ali do que uma imagem ali em uma apneia, uma imagem single shot, né? A gente pode ter uma menor, digamos assim, a gente tem uma menor previsibilidade do que vai sair nessas imagens. E o R com DL, eu acho que ele acrescenta muito, agrega muito nesse sentido, nessas imagens single shots, né? Então, a nossa direita aí, essas imagens do R com DL com esse single shot. Bom, para comparar as duas técnicas, a gente tem no single shot uma aquisição que é muito mais rápida, ela me permite fazer cortes mais finos aí, principalmente quando a gente tem esse algoritmo do R com DL, me permite fazer um N maior de imagens para mostrar ali, para fotografar todo o abdômen, e também ele pode, só que no entanto, que eu diria assim como um ponto negativo, às vezes a gente tem um pouquinho mais de entrada de artefatos de fluxo nessa imagem, quando comparado com as imagens com gate respiratório, né? E o R com DL ele ajuda muito reduzindo o ruído dessas imagens. Com as imagens com gate respiratório, então, os cortes eles ficam melhores em termos de contiguidade, né? Então, como single shot, a gente divide em várias apneias, às vezes os cortes interpolados eles vão ficar com apneias em diferentes níveis, né? E com isso, não fica uma imagem tão constante, né? Tão contígua ali, um corte em relação ao outro. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um melhor sinal ruído ali fazendo um gate respiratório e também é mais confortável para o paciente. Ele só precisa respirar constantemente, fazendo menos manobras de apneia, né? Também a gente consegue utilizar matrizes mais altas quando utilizando esse gate respiratório. No entanto, ele acaba demorando um pouquinho mais na parte do exame, seja para passar, posicionar o paciente, colocar uma faixa de trigger respiratório, seja para o navigator se calibrar, o navigator é uma navegação através da altura do diafragma, né, de forma digital, então a gente vai observando a altura do diafragma e a imagem sempre é feita quando ela está numa determinada faixa de variação, né? Então isso vai demandar mais tempo e também vai demandar lá que o paciente respire de uma forma constante, às vezes o navigator se perde também, né? Então, são benefícios aí que a gente pode ter com a R com DL ali, atuando nas imagens single shots. Dessa forma que eu interpreto essa primeira impressão que eu tive, né? O R com DL, então, ele só funciona para as imagens 2D atualmente. Essa aqui é uma imagem dual eco, um T1 gradiente, que a gente tem uma imagem em fase à nossa esquerda, uma imagem fora de fase ali à nossa direita, né? Eu gosto bastante do contraste que a gente está tendo com esse tipo de imagem, né? Então, no 2D, a gente tem muito pouco artefato de movimento respiratório atualmente e entregando uma imagem bem límpida, né? Como vocês podem ver aí, é bem prazeroso a gente interpretar esse tipo de imagem com esse baixo ruído que a gente está tendo. Outra coisa interessante nessa parte do R com DL, né? Ele também me permite utilizar algumas outras estratégias quando a gente está fazendo diferentes avaliações do abdômen. Por exemplo, aqui, quando a gente tem as imagens de colangio, a imagem colangio 2D, eu sempre disse assim que é uma imagem que a gente acaba fazendo mais para inglês ver, né? No entanto, com cortes finos e contíguos, como a gente tem nesse exemplo, no R com DL, a gente começa a ter uma boa capacidade de detectar cálculos ali dentro da vesícula biliar e também no colédoco, né, como nesse exemplo aqui. E a gente tem uma menor variabilidade ali dessa capacidade diagnóstica relacionada à respiração do paciente. Então, nesse mesmo exame, esse aqui é um exemplo da aquisição da colangio 3D. Então, a paciente não respira de uma forma muito contígua, muito contínua, então varia muito. Então, também, a gente ia ter muita dificuldade aí para localizar esses cálculos, apesar desses cortes mais finos, essa imagem mais
pesada em T2 e essa parte dos cortes mais finos, né? Apesar disso tudo, de todos esses benefícios que o 3D pode me trazer, ele também pode me dar maior dificuldade nessas situações, né? Tendo essa variabilidade aí com a respiração do paciente. São alguns cortes aí ilustrativos, né? A gente consegue ver bem ali nas imagens do R-Condel, nos cortes 2D, esses cálculos aí no segmento distal do colédoco, né? E notem lá na reconstrução da imagem do 3D, a gente tem muita dificuldade ali para identificar essas pequenas imagens, tá? Na parte da pelve também, como exemplo, eu trouxe algumas imagens de uma neoplasia vesical, então do mesmo paciente, que ele já fez exame em várias situações aí diferentes. Então, aqui a gente tem alguns exemplos lá de imagem do nosso equipamento de 3 Tesla, do nosso equipamento de 1,5 antes e depois aí da implementação do R-Com-DL, né? Dá para notar bastante ali essa questão, é quase o mesmo plano de corte, tá? Então, esse paciente ele teve uma recidiva aí nesse intervalo, depois ele voltou a tratar e teve uma melhora aí dessa parte da lesão, né? A lesão, ela chegou a ficar bem mais extensa. Em termos de artefatos de movimento, de peristaltismo, né? Dá para ver que ele tem algum grau de atuação também. Então, na bexiga, essa interface ali com a parte intestinal, a gente tem notado essa melhora também nessa parte dos artefatos, não só nas estruturas mais estáticas, né, mas também nesse tipo de estrutura. Aqui são imagens mais pesadas ali em T2, não são imagens single shots, mas são imagens turbo spin echo, um protocolo ali dentro do que é preconizado ali para avaliação do VRADS, né. Notem a diferença que a gente tem aí de contraste e principalmente a diferença que a gente tem aí de ruído nessas imagens, né. Então o R-Com-DL ele me entrega uma imagem bem límpida, né? Uma imagem com muito pouco ruído. E aqui é um exemplo ali dos artefatos relacionados ao peristaltismo. Bom, os benefícios ali que eu enxergo, né, que eu gostei nessa parte do R-Com-DL, elas também se encaixam na avaliação ali da difusão, né? Então, dentro do protocolo do VRADS, a gente também consegue melhorar bastante em termos de ruído. Então, esse é um exemplo da imagem da 1,5 Tesla, né? E a gente tem 3 imagens em diferentes tempos desse outro paciente com essa neoplasia vesical. Então, uma neoplasia que está dentro de um divertículo, um pseudodivertículo ali na parede lateral esquerda da bexiga, né? Então, esses são os 3 exemplos. Então, são 3 situações diferentes, né? Então, essa daqui era a imagem inicial que a gente tinha com esse equipamento, depois de algumas otimizações, tentando melhorar em termos de capacidade diagnóstica do nosso VRADS, a gente chegou nessa imagem, e depois da implementação do R-Com-DL, a gente consegue uma imagem até mais límpida, né? Então, são 3 exemplos aí na mesma escala, para a gente ter uma ideia. De parâmetros, né? Cada uma dessas difusões, elas foram feitas com algumas técnicas diferentes. Como eu falei para você, como citei, a gente sempre vem mudando ali esses protocolos, tentando melhorar nossa capacidade diagnóstica, né? Então, já utilizamos vários tipos diferentes aí de técnicas de difusão, buscando aí melhorar cada dia aí a nossa capacidade diagnóstica. Essas imagens aí são todas com o mesmo valor de B, um B de 1.200, e a espessura de corte delas também são todas a mesma, né? O FOV muda um pouquinho e, no entanto, apesar do FOV maior ali, a gente perdeu um pouquinho de resolução espacial nessa última imagem à nossa direita, com a R-Com-DL, né? Ainda assim, nota a capacidade de discernir as estruturas lá que a gente está tendo, né, na difusão para esse tipo de paciente, né? Então, essa redução do ruído, eu gosto bastante, eu acho que tem passado bastante segurança para delimitar a diferença entre as interfaces entre as estruturas, né? Então, lógico que uma parede de um pseudodivertículo é muito fininha e é difícil para a gente caracterizar nas imagens, mesmo na difusão ou na perfusão, qualquer situação que a gente tenha, mas mesmo assim, a imagem mais límpida, com menos ruído, ela me dá mais segurança para esse diagnóstico. Bom, como benefícios aí para a imagem abdominal, eu enxergo o R-Com-DL como uma ferramenta que ela abre um leque de novas
possibilidades. Então, a gente consegue empregar diferentes técnicas para fazer para contornar algumas das situações que a gente tem no nosso dia a dia, né? Como aquele exemplo lá que eu citei para vocês da Colange 2D, fazendo cortes 2D pesadas, em cortes finos e contíguos, a gente consegue uma imagem que é até melhor que aquele fininho do 3D, né? Ela também tem um potencial de ganho de capacidade diagnóstica em várias situações. Vejo isso como assim, a possibilidade de utilizar outras estratégias como essa, né, dos cortes mais finos, para a gente conseguir contornar outras dificuldades que a gente tem em medicina interna, né? Tudo isso aí, coisa para estudar e para a gente desenvolver para o futuro. Ela me dá mais segurança, como eu disse, pela redução do ruído, e também ela traz mais conforto para o paciente, porque os exames aí, eles acabam sendo mais rápidos, né? A gente consegue estressar mais as sequências, diminuindo o tempo de aquisição, e o paciente também vai ficando menos desconfortável ali com o tempo de exame que a gente está tendo. Indo para a aplicação do R com DL em outras situações, né? Eu trouxe alguns exemplos aí de imagens de exames de coração, que é outra área que eu atuo bastante. Então, na parte de coração, essa aqui é uma imagem de Fiesta sem gate, só os localizadores ali do tórax, que a gente utiliza de rotina. E aí, à nossa esquerda a gente tem uma imagem, né? E um equipamento de 3 Tesla, no mesmo paciente aí, à nossa direita, um equipamento aí de 1,5 Tesla com R com DL, né? Então, é nítido aí essa característica aí que a gente tem de uma imagem com muito menos ruído, né? Apesar do campo mais baixo, né? Um benefício, né? Eu acho que todo mundo que mexe com coração ali de 3 Tesla, num equipamento de 3 Tesla, tem essa dificuldade também. A gente lida com muitos artefatos de fluxos, né? Como até em imagens localizadoras, como esse exemplo que a gente está colocando. E o 1,5 Tesla ele já tem muito menos dificuldade com esses artefatos de fluxos, né? E o contraste tecido-órgão sempre foi descrito que nas imagens no 3 Teslas a gente vai ter um melhor contraste. No entanto, notem bem aí como o ruído faz diferença, né, no nosso dia a dia. A imagem de 3 Teslas, ela tem uma capacidade diagnóstica, a gente consegue ver aqueles foquinhos de realce que a gente está vendo na parede inferolateral desse miocárdio. No entanto, aí, a imagem mais límpida aí do R com DL, mesmo num campo ali de 1,5 Tesla, ela me dá bastante segurança também para esse diagnóstico, né? O contraste, o que é preto, o que é branco, tá até mais nítido para mim aí, nessas imagens aí mais recentes, tá? Para as imagens em cine também, que é um exemplo desse mesmo paciente, que a gente vê essa imagem adquirida aí no eixo, na via de saída do ventrículo esquerdo, né? Então, a gente está vendo aí a aorta, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo nessa imagem, né? A mesma coisa aqui, só rodado ali por 1,5 Tesla. Então, esse contraste aí entre o que é a câmara, o que é miocárdio, fica bastante interessante aí para a gente nessas imagens em cine, com essa técnica de reconstrução pelo R com DL, né? E também a imagem bem mais límpida aí nesse tipo de reconstrução. Esse aqui é um exemplo de uma imagem ali de uma patologia, né? Então a gente está vendo aqui uma insuficiência aórtica, uma imagem aí adquirida com essa técnica de reconstrução. Também o R com DL, ele também me permite aí utilizar uma das técnicas que a gente tinha grande dificuldade em termos de terem muito ruído e não entregar uma imagem tão anatômica, uma imagem anatômica tão boa, né? Por exemplo, utilizando ali o single shot, até nessas situações aí para caracterização do miocárdio, né? Então, sempre fui contra esse tipo de técnica, que a gente tem muita dificuldade ali pelo sinal mais baixo que a gente acaba tendo no single shot, né? Mas aqui é um exemplo de um paciente aí pós-Covid que vem investigar a miocardite. A gente consegue ver algumas alterações ali no pulmão desse paciente. E notem bem, né? Apesar de ser uma imagem single shot, a gente tem muita precisão aí para caracterizar esse sinal do miocárdio, né? Então, eu acho que ele vem agregando bastante e uma sequência aí, que em muitos protocolos ela acaba sendo opcional, esse T2 Black Blood, ele acaba entrando dentro do nosso tempo de exame numa rotina, porque fica um exame assim, uma aquisição bem rápida através
de duas apneias, né? Então, duas apneias simples aí, a gente consegue fazer a imagem do coração inteiro, do miocárdio inteiro, com T2 para a gente avaliar essa parte de edema. E eu também sempre tive muita dificuldade com imagens single shots e sempre fui fã lá das imagens 2D tradicionais ali para caracterização de realce, né? Então, aqui são alguns exemplos aí, antes das implementações aí, dessas reconstruções, que a gente tem algumas imagens 2D e uma imagem single shot, né? Então, o contraste tecidual sempre foi muito mais dificultoso para a gente nas imagens ali single shots. E aqui, alguns exemplos aí com essa técnica aí, através do R-com-DL, imagens single shots que a gente tem ali no eixo longo, no 4 câmaras, né? E uma imagem 2D aí também com o R-com-DL desse mesmo paciente, né? Então, eu acho que agrega bastante, reduz bastante as dificuldades que a gente tem ali de definir ali o que é o miocárdio normal, né? Eu vejo com bons olhos, tenho visto com bons olhos essa experiência aí com esse tipo de reconstrução, tá? Para não dizer que eu tô as imagens, esse aqui é o FOV do jeito que ele foi feito em cada uma dessas imagens, né? Então, só dei um zoom ali para a gente caracterizar o miocárdio, mas notem bem, a gente tem a imagem completa aí, com muito pouco ruído, e a gente consegue entregar uma resolução bem legal aí com essa técnica. Aqui são exemplos aí que eu separei, com as imagens aí de todo o corte de um coração, né? Então, as imagens single shots e aqui as imagens 2D desse mesmo paciente. Para finalizar, eu só queria comentar para vocês assim, para mostrar o quanto que pode ser complicado, né? O quanto que é complicado a gente ligar esse tipo de reconstrução na máquina, né? Então, nada mais não tem grandes complexidades para a gente implementar essas reconstruções de R-com-DL na máquina. Basta a gente ir lá na programação, clicar no botão ali do R-com-DL e ativar ele através de um simples clique, né? Então, eu tenho diferentes intensidades ali do quanto esse algoritmo atua, né? Então, baixo, médio ou alto, eu posso selecionar esses diferentes graus de processamento e, através daí, entregar essas imagens aí, como eu exemplifiquei para vocês. Então, para concluir, então, eu acho que o R-com-DL é uma ferramenta que ele tem um grande potencial para emprego em medicina interna. A gente notou um bom aumento da velocidade aí dos exames, a gente importou vários dos nossos protocolos através da implementação desse pacote, tá? Entregando imagens com uma baixa taxa de ruído, então uma ótima relação de sinal-ruído, e eu acho que agrega bastante em termos de qualidade, né? Como eu disse para vocês, a redução do ruído, ela me dá muito mais segurança ali para vários dos diagnósticos que a gente precisa fazer. Ela também me abre o leque de ferramentas e dando mais alternativas aí de traçar outras técnicas, né, outras estratégias para situações limitantes. Então, exames sem apneias, por exemplo, a gente conseguiu melhorar bastante através dessas imagens em single shot e com o ruído que o R-com-DL ele tira, melhora bastante para a gente essa caracterização. A gente aumenta bastante em termos de precisão. Ele também permite novas possibilidades aí de criação de sequências. Eu acho que é uma coisa bastante promissora para a gente traçar essas novas estratégias, né? O mais importante é que ele traz benefícios não só para o serviço de radiologia, né, mas também para o paciente, né? Então, uma maior precisão em termos de diagnóstico, também um exame muito mais confortável para o paciente realizar, um exame menos demorado, né? Um exame mais prático de ser realizado. Obrigado aí a todos pela atenção.